Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, continuo em Brasília e participei ontem, dia 30 de abril, do Congresso Nacional Cristãos Trabalhistas, um evento muito importante que contou com a participação ali de várias pessoas, mas eu vou dar destaque aqui para alguns pontos da fala de Cabo Daciolo e também de Ciro Gomes e algumas reflexões ali que eu considero que sejam importantes para este momento. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se assistir, gostar, manda o like, se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta aqui embaixo e compartilha, porque tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. E eu quero aqui agradecer porque nós hoje, no dia 1º de maio, comemoramos um ano de canal. Estamos aqui com mais de 68 mil inscritos e tudo isso só foi possível graças ao apoio de cada um que está aqui, enfim, que está sempre ajudando de alguma forma, e eu sou muito grato por isso. E eu quero anunciar que no dia 2 de maio eu farei uma live em comemoração a esse um ano. Vou inclusive falar muito do que aconteceu. Eu estou aqui em Brasília desde o dia 27/4. Volto para Uberlândia hoje, devo chegar tarde em casa, por isso eu não farei essa live no dia, né, que a gente de fato comemora um ano, mas farei no dia 2, fica aqui já o convite às 19 horas, eu vou, enfim, agradecer, dar detalhes, como surgiu a ideia, e vou bater um papo também com o chat ali, vai ser um momento realmente especial e eu espero que vocês participem dele. E ontem, nesse evento do dia 30, assim como desde o dia 27 em que eu estou aqui, estou tendo a alegria de encontrar muitas e muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Enfim, é bacana a gente poder conversar, trocar uma ideia, sair do virtual e ir também aqui para esse contato mais direto. Então agradeço de coração a todo mundo que ajuda, não só a vocês, mas também a minha família, que sem ela nada disso seria possível, desde o começo até hoje, me dando apoio, me ajudando, enfim, agradeço a Deus, agradeço a todo mundo mesmo. Então fica aqui o meu registro, o meu agradecimento muito, mas muito especial. Pessoal, então é o seguinte, no dia 30/4, como eu disse, teve esse Congresso Nacional Cristãos Trabalhistas, que é um movimento dentro do PDT. O PDT tem vários movimentos e um deles é o Cristãos Trabalhistas. Então esse evento foi muito importante, contou com a participação de pastores evangélicos, católicos, espíritas, mas nós tínhamos também lá ateus, eu conversei com alguns. Teve lá o Antônio Pereira, que me segue no Twitter, que disse: William, eu sou budista, mas eu estou aqui prestigiando também o evento. Um evento, insisto, muito bom. Contou com a presença de vários jornalistas, emissoras de televisão, tanto é que a repercussão disso na mídia hoje está realmente interessante. Na verdade, desde ontem, com vários sites, Estadão, CNN, G1, Terra, UOL, trazendo detalhes do que aconteceu. Então, realmente, valeu a pena participar. E quem não assistiu, tá aí nas redes sociais, eu vou deixar alguns links aqui embaixo dessas matérias e também da transmissão ao vivo que foi feita. E é um evento importante para reforçar que os cristãos são bem-vindos ao PDT. William, mas só os cristãos? Não, esse é o movimento que surge, mas também quem é de outra religião ou quem não tem religião também é bem-vindo ao PDT. Como eu disse lá ontem, tinha aí pessoas de várias religiões ou até mesmo ateus, mas todos se respeitando, buscando os pontos de convergência, que é o desejo de um Brasil, né, melhor, de um Brasil mais justo, menos desigual. Então isso une, né, e esse movimento Cristãos Trabalhistas tem também esse propósito. E eu não vou conseguir dar detalhes de todo o evento, mas eu vou trazer detalhes de alguns pontos aqui da fala de Cabo Daciolo e também de Ciro Gomes. O Daciolo foi fortemente aplaudido desde a sua chegada, muita gente antes e depois querendo tirar foto com ele. É impressionante o carinho das pessoas com o Daciolo e dele próprio com as pessoas. Ele é, de fato, eu pude conhecê-lo pessoalmente, bati um papo com ele ali quando a gente estava já jantando, é uma pessoa diferenciada, a gente sente a autenticidade, ele fala de fato com o coração. Eu mesmo confesso que em 2018 não dei muita atenção naquelas eleições, ele praticamente não gastou nada na campanha, ficou à frente, né, no final ali com mais votos do que figuras conhecidas como o próprio Meirelles, Guilherme Boulos, Marina Silva, enfim, vários outros nomes aí tiveram uma votação menor do que ele. Insisto, não dei a devida atenção em 2018, a gente tem que reconhecer quando isso acontece, mas de lá pra cá eu passei a prestar mais atenção nele, em especial quando ele foi no Flow Podcast. Ele nem tinha declarado ainda apoio ao Ciro Gomes. Se alguém falasse, não, só porque ele apoiou o Ciro que você agora tá dizendo que tá, enfim, elogiando ele. Não, quando ele foi no Flow, ali eu acho que quase 3-4 horas de bate-papo, eu assisti, claro, não concordo com tudo, mas muito do que ele fala, né, é justamente, em especial naquilo que relacionado à questão economia, soberania nacional, defesa da Petrobras, defesa de um Estado, né, que atue para desenvolver
né, a economia e não simplesmente um espectador achando que o livre mercado vai resolver tudo e vai gerar riqueza para todo mundo. A gente está vendo que não é assim que funciona. Todas as nações que deram certo contaram com um papel direto do Estado, que não tem que ficar se metendo em tudo, como muita gente acha, mas é um Estado que precisa se fazer presente onde ele é de fato importante. O Cabo Daciolo tem essa defesa, é muito interessante a fala dele, vale a pena acompanhar, até para a gente desfazer aquilo que eu confesso que tinha, que era um certo preconceito, né? Tratava o Daciolo como se fosse um meme, uma caricatura, e ele não é isso. Mas enfim, relacionado à fala dele ontem, quando ele falou mais específico de religião, o que me chamou a atenção, e eu sou espírita, já disse aqui algumas vezes, ele dizendo que Deus não tem religião. Isso aqui é importante porque isso agrega, isso aqui abre espaço para o diálogo, quando você não quer impor a sua religião ao outro. Ele disse outra frase interessante, que Deus não habita templos de cimento e de tijolo, mas o coração das pessoas, que cada um carrega em si uma igreja, um templo, né? E disse que Deus está acima de todas as religiões e que o amor é a verdadeira religião. Então realmente é uma fala muito feliz, eu particularmente gostei, pode ser que alguém, enfim, não tenha gostado. Ele disse que não veio para o PDT atrás de cargo e que ficará feliz, né, onde foi escalado e que não se importa nem mesmo, vejam isso, de ficar no banco de reserva se o time for bom, que ele veio para somar e fortalecer o partido. Foi firme contra o governo Bolsonaro, criticou ali algumas questões realmente importantes, criticou também figuras como Silas Malafaia, lembrando que o Daciolo faz críticas a essa coisa da bancada evangélica, que segundo ele, na Câmara dos Deputados, não vota de acordo com os interesses do povo, muitas vezes vota atendendo aos interesses que vêm aí, né, de pessoas como o próprio Malafaia. Disse inclusive que Lula e Bolsonaro estão ao lado dos banqueiros e que é preciso a gente mudar isso, e que a imprensa fica forçando a polarização, dando mais destaque aí a esses dois, e que é preciso mudar isso. E teve um momento histórico, né, que ele levou o público ao delírio, quando ele disse que quem está no PDT pedindo voto para Lula, que tinha que ter a delicadeza de pedir para sair, porque o PDT é Ciro. Mas assistam aqui, porque de fato essa parte aqui merece ser vista e compartilhada. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixo para quem quiser assistir. Vejam aí, eu volto em seguida. Pensar que há alguém dentro do PDT pedindo de alguma forma voto para Lula. Um varão desse, ele precisa ter a delicadeza de falar assim: olha, se retira, pega e sai, vai para onde você quiser, porque vota para quem você quiser. O PDT vota no Ciro. Bom, então vocês viram aí, realmente o Daciolo, na minha opinião, mandou muito bem. Eu estava ali na frente, pude sentir a emoção da fala. Ele tem assim uma entonação, um entusiasmo, é contagiante. Como eu disse, o Daciolo é mesmo uma pessoa diferenciada. Em seguida veio o Ciro, outro que estava ali muito inspirado. Ele lembrou do papel importante das igrejas junto às comunidades carentes e que a gente deve respeitar não só pelo apoio material que as igrejas oferecem à sociedade, mas também pelo apoio espiritual, né? Lembrando aí que elas ajudam as pessoas a manter a fé e a esperança de muitos irmãos nossos. E num Brasil com tantas dificuldades, essa fé e essa esperança de fato faz a diferença para muita gente. Quando o Ciro entrou mais na parte política, ele insistiu no ponto em que o país, pela primeira vez em 120 anos, vejam isso, né, ficou uma década sem crescer. Sim, o PIB parou de crescer. Se você pega o governo Bolsonaro, o primeiro ano foi 1,1 ou 1,2, não me falha a memória, foi menos do que o último governo Temer. Para quem acha que o Bolsonaro, o problema dele é a pandemia, agora a guerra na Ucrânia, é sempre assim, né? A culpa, a responsabilidade é sempre dos outros e não do próprio governo. No primeiro ano que não tinha pandemia e não tinha guerra, o PIB cresceu menos que com o Temer, porque Bolsonaro arruma confusão toda hora, não tem habilidade política. A gente sabia que ele é um despreparado, e naquela coisa de montar uma equipe, um governo, a gente viu que quem tinha, às vezes, uma vontade de fazer algo de fato diferente, seguir a coisa de forma técnica, acabou saindo do governo. Então esse é um ponto para ser destacado. Então o Ciro lembrou que nessa década que fechou ali, por exemplo, no segundo ano do governo Bolsonaro, nós tivemos então 6 de PT, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro.
né? Bolsonaro, que é importante destacar até quando a gente for conversar com alguém que ainda tem alguma simpatia pelo atual presidente. Se você jogar a culpa só no Bolsonaro, o cara vai saber, peraí, mas antes não estava bom, e ele vai ter razão. Então essa coisa de falar, não, Bolsonaro é o grande culpado. Não, na verdade o que o Ciro disse ontem é que Bolsonaro agrava o problema, mas o problema não começou com ele. Tanto é, como eu disse, 6 anos de PT, 2 de Temer. Então Bolsonaro tem uma chance, né, sendo presidente, que é uma chance de ouro, de você fazer história de forma positiva. O tanto que é difícil ganhar uma eleição para presidente, Bolsonaro ganhou e está jogando essa chance no ralo. E quando se fala que ele agrava o problema, não é questão de opinião. Quando eu falei aqui do PIB não crescer, de fato, nós tivemos ali 1,2 no primeiro ano, aí depois teve o tombo na pandemia, depois recuperou, empatou 0-0, e agora nesse ano, essa semana, teve uma previsão de que o PIB agora está com uma estimativa melhor. Eu falei, nossa, agora o Brasil vai, né? O crescimento em V que o Paulo Guedes fala. O Paulo Guedes falou isso 300 vezes. Não, vamos agora fazer o crescimento em V. Esse ano agora, a estimativa que era de crescer 0,5 aumentou para 0,6. 0,6, não é 10,6, 8,6, é 0. Então, de fato, é um governo que agrava e os números não mentem, 12 milhões de desempregados. E o Ciro chamou atenção para um ponto ontem, que é o número de desalentados, 5 milhões. Quem são os desalentados? São aqueles que desistiram de procurar emprego. Aí o que a estatística faz? Tira eles do número de desempregados. Aí você olha e fala, puxa, 12 milhões, mas a Dilma entregou também ali com 11, 12. Então estamos mantendo. Olha, não é para contentar com manter desemprego, não. Desemprego tem que cair, tem que gerar emprego. E nós temos hoje, então, 5 milhões que têm condições de trabalhar, mas desistiram. Sem falar nos informais, que não têm garantia de salário, não têm proteção social, enfim, é uma tragédia. O Ciro destacou a queda na renda que está acontecendo, isso aí todo mundo sente no bolso, por conta do aumento da inflação que não é só por conta da pandemia ou da guerra, tem desgoverno nisso, que não faz estoque regulador, se deu detalhes disso, tem questão dos combustíveis, tem questão da energia, você tem um aumento do endividamento das famílias, então Bolsonaro não pode jogar conta na pandemia, porque tem muitos países aí se saindo bem melhor do que o Brasil, porque o governo cumpriu ali um papel importante, coisa que Bolsonaro, enfim, não tem feito atualmente. Então fica evidente que nessas eleições não basta mudar nome. Ah não, vamos tirar Bolsonaro e colocar um outro qualquer. Peraí, que tipo de projeto acompanha esse outro qualquer? Porque se você muda só o nome, mantendo o modelo, você vai às vezes ter de fato um governo menos pior. Agora o Brasil tem que largar dessa mediocridade de ficar se contentando com menos pior. Comparando o Bolsonaro com governos anteriores que, como o Lula e o PT, não fizeram nenhuma reforma estrutural. Aí algumas conquistas que aconteceram nesse período foram por água abaixo. Na primeira crise que veio ali com a Dilma ainda. A Dilma, como eu disse, entregou o país com esse desemprego aí de 11, 12 milhões. A Dilma desastrou a economia. Então, se não fizer reforma estrutural, e o Daciolo chamou atenção sobre isso na sua fala, o Brasil vai continuar, né, patinando sem sair do lugar. E quando não sai do lugar, a gente sabe que tem uma pequena minoria que se dá muito bem, inclusive nas crises, enquanto a grande maioria tem que lutar para sobreviver. É lutar de fato para ter o que comer num país em que muitos já não conseguem nem mesmo comprar gás de cozinha e tem que cozinhar aí, enfim, com álcool, se acidentando. De fato, o Brasil está se afundando cada vez mais. Pessoal, então eu encerro esse vídeo, né, mais uma vez reforçando que foi um evento muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Alexandre, alguém que eu só conhecia pelas redes sociais, e eu fecho aqui trazendo uma reflexão dele que eu achei muito importante. Quando ele falou que as igrejas podem doar cestas, fazer escolas, abrigos, mas não fazem saneamento básico, não cuidam da economia e outros pontos que quem faz é a política. Por isso, é muito importante a gente respeitar a crença de cada um, mas entender a importância da política também na transformação da sociedade. Então, meus amigos, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Mais uma vez agradecendo. Muito obrigado. Nós comemoramos hoje 1 ano. Valeu, pessoal, e até mais.